Olá, boa semana na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 28 de abril, domingo, e vamos compartilhar a leitura de hoje, como sempre, e começar com uma oração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos estar, Senhor, compartilhando a Tua Palavra, orando em Teu nome, Senhor Jesus, não pelos nossos méritos, porque não temos nenhum, apenas, Senhor, pela Sua maravilhosa salvação, a Sua maravilhosa unção do Seu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos em torno da Tua Palavra. Que assim seja, Senhor, nos conceda uma semana abençoada, debaixo da Sua proteção, graça e principalmente do Seu maravilhoso chamado, porque do que adianta, Senhor, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Glória a Jesus. Hoje o versículo-chave, ele está em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Fala: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você não tem ainda esse conhecimento de que Deus realmente ele odeia. A palavra odeia foi a palavra mais próxima daquilo que a palavra de Deus fala sobre o sentimento, sobre a forma que Deus entende a mentira, a verdade e a mentira. Então, o Senhor rejeita profundamente a mentira, os lábios mentirosos, mas Ele tem prazer nos lábios que proferem verdade. Então, isso é assim, muito claro, que o Senhor Jesus disse que a palavra do cristão seja sim, sim, não, não. Então, se a tua palavra for sim, é porque é sim. Se for não, é porque é não. Ou seja, você não deve falar sim para uma coisa que você não vai fazer, para uma coisa que você não pratica, para coisa que não é verdade na tua vida. Então, a verdade, ela deve ser o nosso, sempre, sempre o nosso norte. Então, Deus realmente rejeita profundamente a mentira. E a passagem de referência está em Gênesis, capítulo 27, do versículo 11 ao 13. Gênesis 27, de 11 ao 13, é a passagem exatamente de Jacó, o relacionamento, o momento dele de Jacó, Isaac, seu pai, sua mãe Rebeca e Esaú, seu irmão gêmeo. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou explicar para os irmãos que ainda não sabem, para os amigos que ainda não conhecem essa passagem. Então, vai lá. Disse Jacó a Rebeca, Rebeca era mãe, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-ia o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Qual é a situação aqui? Todo o pai, o patriarca desde Abraão, ele tinha por norte, dado por Deus, abençoar o seu filho primogênito. O filho primogênito era como se fosse aquele filho que iria herdar as bênçãos, e por outro lado ele iria cuidar da família, ele iria ficar como se fosse no lugar do seu pai. Então, antes de morrer, o pai impetrava a bênção sobre o primogênito. Jacó e Esaú eram os dois filhos únicos de Isaac. Isaac era filho de Abraão, ou seja, ele era filho da promessa. O Isaac foi o filho da promessa, aquele filho esperado, que Abraão teve já em idade, ele e Sara, filho único. E isso aconteceu já na segunda geração, os filhos dele. Esaú e Jacó eram gêmeos, e Esaú saiu do ventre da mãe antes de Jacó. Então, a princípio, ele seria o primogênito. A palavra diz que Jacó, ele saiu e Jacó segurando no pé dele. Ou seja, ele queria ir primeiro, mas Esaú era o primogênito. Esaú saiu primeiro do ventre materno. Então,
o direito de primogenitura era de Esaú. Acontece que Esaú, a gente já falou, e Esaú, se você conhece a história, você sabe, ele parece que não valorizava muito a bênção. Então, às vezes você é crente, né? E você crê na bênção e tem certeza da sua posição em Deus, que a bênção de Deus ela é o tesouro da sua vida. Mas às vezes pode ter um filho que não entende dessa forma, porque é assim, filho de crente não é crentinho, não é assim? Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. E parece que Esaú era um pouquinho nécio nesse sentido. Ele não ligava muito, tanto que ele estava com fome e Jacó, que sempre quis a bênção, Jacó queria essa bênção, apesar de não ser o primogênito. Mas Jacó quer dizer enganador. Por isso que quando ele teve experiência com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel, porque ele não podia continuar com aquele nome de enganador. Isso é uma história do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, já da segunda geração de Abraão, os filhos, os netos de Abraão, né? Então nós vemos que um não ligava para a bênção de Deus e o outro queria, mas queria da forma dele, com enganação. Então foi isso que aconteceu aqui. Esaú estava com muita fome e Jacó fizeram um negócio. Jacó preparou um cozido de lentilhas para ele, mas em contrapartida pediu o direito de receber a bênção de primogenitura. Esaú, como parece que não cria realmente na bênção, né? E aí é um alerta para a gente. Meus irmãos, creia na posição que você tem em Cristo Jesus. Meu amigo, creia que o Senhor realmente tem eternidade, salvação, graça, que Jesus morreu, ressuscitou para pagar os seus pecados, coisa que você nunca poderia, e Ele tem uma eternidade para oferecer para você. Então, Jacó queria a bênção, mas ele não era o primogênito. Então, o que aconteceu aqui nessa situação? A Rebeca, que tinha uma preferência entre os filhos, né? Provavelmente ela percebia que Esaú não valorizava muito, então ela estimulou Jacó a enganar o pai, né? No sentido de que ele o abençoasse no lugar do seu irmão, que ele impetrasse a bênção no lugar do seu irmão. E eles fizeram toda uma dissimulação. Então o que fala aqui é que Esaú era peludo e Jacó não era. Então eles até mascararam, fizeram uma forma de que Isaac estava deficiente visual, a palavra diz, fizeram com que ele pudesse pegar e sentir como se fossem os pelos de Esaú. Então prepararam uma comida especial para receber a bênção e prepararam todo para poder enganar e conseguiram enganar Isaac, que abençoou Jacó no lugar do seu irmão. Mas logo em seguida Jacó teve que fugir do seu irmão e viveu muitos anos com medo no caso da retribuição do irmão. Então, a mensagem de hoje ela é muito clara, meus irmãos. Se nós vivemos na luz, se nós vivemos com o Senhor, nós devemos viver debaixo da verdade. A mentira ela não deve fazer parte da nossa vida. Mas é uma mentirinha leve, é uma mentirinha para atenuar os problemas, para não ter mais problemas e tudo. É uma mentirinha, como diz, mentirinha branca. Isso não existe diante do Senhor. A verdade para o Senhor é a verdade e a mentira é a mentira. E nós devemos viver debaixo da verdade. Em nome de Jesus. Sabemos que vivemos num mundo cheio de contrariedades, cheio de situações. Que o Senhor nos dê graça e entendimento para que nós possamos seguir realmente a verdade do Senhor. Que os nossos lábios, eles profiram de fato a verdade. Porque o Senhor, Ele odeia a mentira e Ele se agrada na verdade. Então, se você quer viver agradável ao Senhor, você deve viver na verdade. E isso não tem meio termo. É ou a verdade ou a mentira. Ou seja, sim, sim, não, não. Não existe sim, talvez, não é possível. Não existe isso. É sim, sim e não, não. Isso o Senhor Jesus nos deixou por orientação. Que assim seja. Amém. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por essa palavra. É muito clara, Senhor, a Tua palavra ela é um norte para nós. E por mais que nosso interior esteja falando outras coisas, nós não devemos ter no nosso interior a nossa verdade. A nossa verdade está aqui, contida na Sua palavra. E a Sua palavra diz
que os lábios mentirosos não lhe agradam e que os lábios que proferem verdade são agradáveis a Ti. A nossa palavra seja sim, sim, não, não. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos fortalece, nos unge, Senhor, com Teu Santo Espírito. Que nós venhamos, Senhor, a Te buscar com fidelidade, para que nós possamos cumprir o Seu propósito, a Sua vontade, Senhor. Viver em retidão na Tua presença e viver de fé em fé. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Tenha uma boa semana na paz de Cristo. Glória a Jesus.